Cafezinho mineirinho do sul de Minas, bom demais, hein? Então, meus amigos, queridas amigas aqui da audiência do nosso Além da Letra 2021, a nossa sequência de encontros tem sido, eu vou dizer, emocionante. Talvez seja pouco falar que tem sido emocionante, é muito mais do que isso. E hoje nós temos um tema que permeia a nossa sociedade de uma maneira muito evidente, não é? As dificuldades de atravessar as brumas que nós estamos atravessando, elas são diferentes para cada faixa etária, né? O idoso passa de um jeito, o jovem passa de outro, e a meninada, a garotada, o público infantil, juvenil, passa de outra maneira. Foi essa a razão pela qual nós imaginamos que seria muito importante trazer esse tema, trazer o tema da literatura infantil, infanto-juvenil, para o nosso debate. E para a gente fazer isso, nós temos hoje uma companhia muito especial. Eu vou começar falando da Regina Renault. A Regina Renault, que está aqui à minha esquerda, natural de Itajubá, formada em artes plásticas e gráficas na UENG, é artista plástica, ilustradora e escritora de literatura infantil. Conhece o tema. Eu devo dizer para vocês que a primeira vez que eu vi o trabalho dela, eu estava ali na biblioteca de Gonçalves, onde nós tínhamos, pré-pandemia, o encontro do Clube de Leitura, e eu vi ali um dos trabalhos dela de oficina com crianças, e eu ali já entendi o que é o trabalho de Regina Renault. Número de livros é de dar inveja, 60 livros publicados, 34 narrativas de imagens, ilustrações em livros de outros autores, participação em feiras nacionais e internacionais que vão de Frankfurt a Bolonha, a Rússia, Estados Unidos, México e por aí vai. Então nós temos o prazer de ter aqui conosco, nessa sessão, Regina Renault, que é uma autora premiada e conhece o tema desse público que a gente quer falar. E eu tenho também o prazer de ter conosco, e agora é o seguinte, ela vem pela segunda vez, ela esteve presente conosco no primeiro Além da Letra, que é Silvia Camossa. Querida Silvia Camossa, de Pirassununga, aquele lugar tão bonito no interior de São Paulo, vive em São Paulo, é autora do Ao Mar, esse livro aqui de poesia muito bonito. Além do Ao Mar, que creio eu que seja o último livro, ela tem História das Ideias do Zé, Escolhas que Brilham, Sonha Zé, Os Amigos do Balacobaco, livros infanto-juvenis também, nesse caso publicados pela Cáliz Editora. O último livro dela veio pela Reformatório, que é a editora que eu também
trabalho com ela. Ela foi responsável pela dramaturgia da peça Os Lavadores de Histórias, que é uma peça dedicada à criança. A Silvia Camossa tem ali uma raiz muito forte no teatro, nas artes cênicas, e isso é muito bonito. Integra um grupo muito importante, que é o grupo Martelinho de Ouro. É um grupo, a única. Só tem um defeito, não deixa homem entrar. Eu fico aqui babando de vontade, mas eu entro porque eu sou um leitor de todas as autoras que se reúnem no Martelinho. Depois Silvia pode falar. O Martelinho tem publicado coletâneas de contos, justamente das componentes do grupo. Tem muito mais coisa para falar da Silvia, tem muito mais coisa para falar da Regina, mas eu acho muito importante é que elas falem por si. Bem, o meu papel aqui hoje eu vou sumir agora, porque nós temos outra Silvia e uma pessoa, uma personalidade que cai aqui na Mantiqueira, aqui em Gonçalves, e quando chega, olhou ao seu redor e abriu espaço. A Silvia Richard, que é mãe de Gustavo, de 9 anos, casada com o Sérgio, tradutora, professora de inglês e tem uma experiência muito grande e uma queda pelo tema da literatura que acabou, que fez com que ela abrisse o projeto Toca da Leitura, uma biblioteca na roça, com um acervo que já tem quase 3.000 itens e que está se tornando um espaço cultural mais amplo, não é participativo. Então, respirando esse ambiente que eu passo a bola nesse momento para Silvia Richa. Tchau, fui! Obrigada, Décio. Obrigada. É um prazer enorme para mim estar aqui com você, com a Silvia Helena, com a Regina. Muito bacana essa oportunidade. E a gente está realmente num momento em que a gente tem que rever como é que é a literatura para os jovens, né? O jovem a criança deixou de ter o convívio social para de repente sair disso e ir para o convívio familiar. Então a gente quer crer que dentro do convívio familiar, a criança que já tinha literatura e o acesso à leitura, hoje participe, continue tendo, ou ter até mais, porque a oportunidade familiar gera mais oportunidades de atividades em família, né? E o que eu queria saber, assim, como que você vê, Regina, como que você vê essa participação da criança dentro da família com leitura? O livro ele consegue chegar nesse momento que a gente está de isolamento social, o livro chega até a criança? Olha, eu acho tudo muito complicado agora, muito complicado, porque nós estamos falando, a gente pode falar das crianças que têm acesso aos livros, mas tem as crianças que nunca tiveram e continuam não tendo. Então, isso eu acho que é um problema seríssimo que tem que ser revisto, porque as crianças, enquanto estavam na escola, elas tinham acesso, porque pelo menos a escola tem alguma coisa para oferecer. Nem todas têm uma grande biblioteca, mas tem algumas possibilidades. E ali era um lugar onde as crianças tinham contato com o livro. Agora, dentro das casas, a maioria das casas não tem livro, infelizmente. A maioria das casas não tem, porque os pais não leem, os avós não leem, não é uma... E essas crianças me preocupam muito, como é que estão vivendo esse momento de pandemia. É claro que e tem as que também não têm acesso às redes sociais para participar de uma aula, de uma roda de leitura com a escola. Então, eu acho que tudo tem que ser visto, tem que ser revisto, pensado, como atender a maioria dessa população infanto-juvenil. E não só as que têm condições de ter em casa uma biblioteca ou que têm acesso às redes sociais. Eu acho que, não sei se alguém tem essa resposta. Eu estou numa cidade pequena, que é Gonçalves. Então, aqui em Gonçalves, um ajuda o outro, porque as pessoas se enxergam. Mas numa capital, numa cidade maior, como que fica isso? A minha preocupação é se essa coisa da leitura vai ficar onde esteve, na verdade sempre esteve, mas com algumas aberturas para a criança da rede pública de ensino. Eu não sei, É o mundo, sinceramente.
É o mundo ideal, né, Regina? Que a gente tenha o acesso, que a criançada toda tenha o acesso à leitura. Esse é o mundo ideal. Será que a gente consegue alcançar esse mundo ideal em algum momento, Silvia? Eu não sei, eu também compartilho a partir dessa pergunta, né, o que eu pensei foi no caminho do livro, né, assim. Então, assim, a casa, a escola e a biblioteca da escola, a escola pública, e o isolamento social, ele traz esse distanciamento, né, realmente fica mais, se tiver o livro em casa, a coisa eu acho que pode ter algum florescimento. Mas dentro disso a gente tem o contexto do nosso país também. Não é um contexto que favorece, não, né? Que favorece, principalmente nesse momento, o florescimento da cultura, da literatura, da leitura, da reflexão. E eu acho que a gente tem muito trabalho para fazer mesmo. Eu acho que além da questão assim, do acesso ao livro, também como o livro chega. Porque muitas vezes o livro, eu percebo que o livro é mais distante do humano e mais próximo de um produto, como se precisa ler. Mas não, o livro tem imaginação, o livro tem linguagem, o livro, se for lido por uma outra pessoa, tem voz, tem afeto. Então, principalmente nesse momento, eu acho que o livro, ele traz, e as histórias trazem, muitos elementos, eu acho, que faltam, que são positivos, né? Um momento de tanta tensão, que são positivos. Agora, é um esforço mesmo. Eu acho que a gente, a partir dessa pergunta que você fez, a gente está bastante longe do ideal. E esse momento é um momento ainda mais distante. Quer dizer, se não tiver esse incentivo, esse estímulo dentro das casas, é difícil. E as casas também estão muito atarefadas, né? Porque então isso é uma outra questão também, né? Então eu acho que é um outro tempo até das histórias que os livros trazem e tem se chegado também por via digital, né? Eu vou explorar um pouquinho, Silvia, o seu livro, As Escolhas que Brilham, que é um livro que conta a história de um garotinho que tenta colorir a vida dele conversando com 4 pintores famosos, né? Então, a partir desse momento, ele dá uma cor para a vida dele. Ainda focando nesse assunto da criança dentro de um isolamento social, dentro da pandemia, como é que você acha que a criança está colorindo o dia dela? Qual é a cor da vida da criança hoje em dia? Porque eles saíram, de repente, né, desse convívio de jardim da infância, o convívio social que era colorido, alegre, e eles foram para um convívio familiar que não deixa de ser alegre, mas restritivo. Como é que você vê? Qual que é a cor da criança hoje? Olha, pergunta difícil. Eu diria que a gente está passando por um momento tão inédito, inusitado, desafiador, tendo a crer que cada dia seja um turbilhão de cores. Porque eu acho que a criança sente, imagino que a criança sinta muito que os adultos estejam sentindo. E tem uma tensão, tem uma preocupação, não tem como. Acho que, inclusive, deve-se de ter uma preocupação com as crianças nesse sentido, né? Então, eu acho que tem dia que é preto, tem dia que é amarelo, porque aconteceu uma coisa legal, tem dia que é azul, mas no outro dia pode ser cinza, pode ser tudo misturado. Eu acho que é um pouco do que a gente está vivendo, né? E talvez até as histórias tragam um acalanto. Contar histórias, ouvir histórias tragam um acalanto. E a brincadeira também, né? Porque a partir a gente pode brincar de imaginar também, né? As histórias trazem a imaginação, trazem refúgios, né? Para esse momento. Mas acho que está um turbilhão. Eu acho que tá. E assim, as crianças elas estão tendo que aprender novos sentimentos, né? E aí eu queria ir para a Regina falar um pouquinho sobre a sua série Ludo Ludens. Você, há 25 anos, lançou essa série, apesar de ter um foco um pouco diferente, mais específico naquela época,
os sentimentos, a essência dos livros, da série, era a mesma. Sentimentos de respeito, solidariedade, empatia. E são sentimentos que hoje são muito necessários e estão sendo cada vez mais intensificados no ser humano, a gente espera, pelo menos, né? Então, o que eu queria ver com você, o que você acha que esse relançamento agora, em função desses 25 anos, o que esse relançamento pode trazer para a criança em termos desses sentimentos, de aflorar esses sentimentos? Como é que eles assimilam esses sentimentos de respeito, solidariedade e empatia? Olha, essa coleção, ela ficou 25 anos no mercado e o foco mesmo era o bullying. Agora ela não é mais só o bullying, ela abriu, né? A coleção foi aberta, que foi uma oportunidade imensa que eu e Regina Otero tivemos de retrabalhar um assunto que já era muito importante. Então, na verdade, eu acredito que ali, qual que era a ideia? A ideia principal disso tudo era que todas as crianças se encontrassem dentro desse livro. Todas as crianças, com as suas dificuldades, com seus limites, com as suas ideias. A gente queria isso, na verdade. Então, e é muito bom, porque eu, por exemplo, tenho 4 filhos. Criar 4 crianças, criei sozinha. Então, a gente conhece um pouco das diferenças ali dentro da casa da gente. E dentro da minha casa, inclusive, serviu muitas vezes de referência para a primeira coleção. Porque dentro da minha casa tinha o bullying, uma cometia o bullying com a outra. Então, isso, e a Regina Otero no consultório de psicologia. Então, nós somamos isso lá atrás e foi maravilhoso. Esse livro demorou para ser renovado, essa coleção, porque eu acho que ela nunca deixou de ter espaço, mas nesse momento tem outros enfoques, além do bullying tem outras coisas. Tem muitas coisas que eu acho que nesse momento são importantíssimas, principalmente nesse momento nosso de pandemia. Por quê? Porque você está vivendo dentro da sua família, as crianças estão dentro das casas com as famílias. Isso é muito complicado. Por quê? Porque as relações se estremecem, não só das crianças, com os pais, mas entre os adultos com os próprios adultos. Então, eu acho que essa coleção hoje, por onde ela passar, ela vai ajudar muito. Porque em algum dos 4 volumes a criança vai se identificar em algum momento, com alguma coisa, com alguma dificuldade, e vai procurar recursos para isso. E eu acho que foi um momento abençoado. Assim, às vezes eu ficava triste que estava demorando para acontecer isso, a renovação. Mas eu acho que foi uma coisa do universo, conspirou para que essa coleção chegasse no momento mais importante que estamos vivendo. Que é essa. Porque ela foi relançada, e foi relançada em 2019, né? Bem um pouquinho antes da gente entrar nessa pandemia, e nesse momento que, é como você falou, extremamente pertinente, né? Olha, ela foi lançada em 2019, ela saiu, na verdade, ela foi lançada em 2020. Foi 2020. Eu ilustrei nós fizemos esse trabalho, já começou a pandemia, a gente estava fazendo esse trabalho. A Regina Otero teve que voltar para Ribeirão Preto, onde ela mora, eu fiquei em Gonçalves, e às vezes nós nos falávamos por telefone. Nós já estávamos em pandemia. Então, isso ajudou também bastante. Não acho que isso tenha sido uma coisa boa, né, para nós, na nossa condição agora. Mas isso ajudou a gente a enxergar o outro com os olhos mais abertos. Regina, deixa eu te perguntar. Uma vez eu vi uma entrevista sua com o Ziraldo. Nessa entrevista você fala que você, quando era pequena, olhava para o céu, se apaixonava pelo céu e queria desenhar. Eu sei que você tem o histórico, né, de ser pintora, ilustradora e escritora. Enfim, quando você acha que essa infância que você teve e essa vontade de desenhar o que você via te levou para as narrativas visuais? Isso teve peso, fez parte? Conta pra gente. Tudo fez parte. Eu era uma criança extremamente tímida, mas morava numa cidade do interior, com um sítio na frente da casa. Então, eu tinha acesso à natureza. Mas eu era uma criança medrosa, porque o mundo me dava medo, porque eu já ouvia o barulho do mundo, ele era alto. O mundo me dava muito medo, eu sabia que o mundo era gigantesco. Então, tinha uma montanha bem da minha janela, da minha casa, dessa primeira casa,
quando eu saía na janela, que eu via a montanha lá no fundo, eu ficava pensando que tudo que estava acontecendo de guerra, que a gente já ouvia no rádio, era o rádio naquela época, de tudo que acontecia. Teve um incêndio no Paraná, que foi muito divulgado. Eu ficava vigiando a montanha para saber se o incêndio do Paraná chegaria até a nossa montanha e atravessaria para o nosso lado. Então, eu já tinha uma vontade imensa de saber das coisas do mundo. E o que eu fico pensando, que ali me deu, por exemplo, uma vivência com os fantasmas que a gente imagina. Então, eu tinha muito medo do Saci, porque eu imaginava que o Saci estava ali no meio daquele mato. Eu tinha medo quando a gente encontrava que tinha um redemoinho, eu falava Saci, eu ficava imaginando que ele apareceria. Agora, eu já era uma criança que desenhava, eu desenhei desde muito cedo, muito cedo. Então, tudo que eu sentia, eu passava para o desenho. Eu já tinha uma comunicação através do desenho. E lia. Eu fui uma criança leitora, lia muito, porque minha mãe era da educação e nós tínhamos acesso aos livros. Eu sou até hoje apaixonada pelos contos de fadas, eu acho que a minha ilustração tem uma influência muito grande das ilustrações dos contos de fadas. Não quero me igualar a eles, mas eu acho que dentro de mim aquilo nunca deixou de existir, só foi crescendo, crescendo. E depois chegaram as narrativas visuais, que são, para mim, de uma imensa importância. Ainda com o gancho de importância da experiência infantil, né, durante a infância, Silvia, você montou uma oficina que chama Oficina de Paisagens da Memória, né? Ou seja, a memória que a gente tem da infância reflete naquilo que a gente vai viver o resto da vida, praticamente. E essa sua oficina, você quer transformar a memória da criança em escrita. O que eu queria saber de você, o que te deu prazer em fazer essa oficina e qual foi o retorno da criançada? Eu tenho muita curiosidade em saber disso. Então, essa oficina, na verdade, é uma oficina para adultos que contam as suas memórias de infância. Na verdade, eu fiquei com vontade de fazer uma oficina para estimular as pessoas a entrarem em contato com a escrita, a expressarem os seus sentimentos, pensamentos, a partir da escrita, né? Fora desse lugar do eu não sei escrever, eu acredito que seja o mesmo do eu não sei desenhar, eu não sei pintar, eu não sei... E todas essas formas de expressão são constitutivas do ser humano. Então, eu montei um caminho, um roteiro, e eu comecei pela infância. E eu percebi, no final da primeira oficina, que falar da infância trazia não só uma alegria para o grupo, como soltava a escrita. Porque vai para um lugar que não tem medo de escrever, que é gostoso de contar. E fiquei muito impressionada com o que as pessoas traziam nos textos. Tanto que eu acabei publicando alguns textos, porque eram textos muito bonitos. E textos, inclusive, que as pessoas falavam, olha, eu nunca falei isso para o meu irmão, eu nunca falei isso para o meu pai, eu vou mandar para ele, eu vou mandar para minha mãe. Então, Então, assim, na verdade, tem um mestre, Marcelino Freire, né? E o Lourenço Mutarelli são dois mestres da vida que me ensinaram, escreva sobre o seu quintal, sobre aquilo que você viveu, né? E a infância é um lugar muito perto. Então, é a criança que está dentro de nós, que está dentro do adulto, que se manifesta nessa hora. E eu acho que a gente fala de boca cheia, né? Porque a nossa infância, a nossa vivência. Então, você tem bagagem, né? Você vai falar do que você realmente viveu. E um ponto até que a Regina trouxe, que ela desenhava o que ela sentia, eu acho isso tão importante, desenhar o que sente, escrever o que sente, pensa, é uma forma de, são caminhos de conexão com o interno, com o espaço interno, com o interior. Que a leitura traz, que a escrita traz, né? Então, eu acho muito valioso resgatar isso. E eu não sei vocês já são escritoras, eu não sou, mas eu, durante essa pandemia, também deixei aflorar um pouquinho o meu lado escritora, sim, totalmente extraoficialmente, e a gente acaba deixando, a gente acaba indo lá atrás, né, e tentando lembrar, tentando botar na escrita aquilo que te fez feliz, né? São as memórias afetivas, eu acho isso muito bacana. Não vou compartilhar com ninguém o que eu escrevi, mas
valeu a pena a experiência, pessoalmente valeu a pena. Deixa eu falar só para você, aqui é a voz do algoz do tempo. Estamos ali nos 10 minutinhos finais, só para você saber. Um dos temas que eu acho que é interessante também a gente conversar em relação à criança na pandemia é contação de história. Contação de história é uma coisa que a criança participa muito ativamente, né? Eu tenho até uma experiência para falar. Eu tenho a Toca da Leitura, que é a Biblioteca na Roça. Ano passado a gente fez, de uma maneira muito pequenininha, muito contida, uma contação de história no Dia das Crianças. Então era uma gracinha, um grupinho pequenininho de crianças sentadinhas no chão com máscara, ouvindo a Ana Paula Moreira e o Daniel Freitas, Ana Paula Moreira lendo, contando a história, e o Daniel Freitas fazendo um desenho. Eles são do grupo Cantando Conto, muito bacana, e eles fizeram essa contação. Então, durante o processo, a criançada ia perguntando, né? Tá lá junto, então vai perguntando, vai participando. Teve um momento específico em que a criançada teve que pôr a mão na massa e construir o castelinho da princesa através de copos descartáveis. É um momento em que a criança está lá, participando, né? Ativamente, interagindo. Então, tem uma percepção distinta da contação de história. Com a pandemia, a gente teve muitas contações de histórias passaram a ser online. Como é que você vê, Regina, essa situação de história online e história... O que a criança perdeu, o que a criança ganhou na história, na contação presencial e online? Olha, eu acho que o que ela perde as crianças que não têm acesso às redes, não têm acesso à internet. Mas eu acho que a contação história online ela é muito linda. Eu acho que, inclusive, a criança está na sua zona de conforto, na sua casa, e ouvindo uma história. Eu acho que isso é bacana. Agora, eu queria falar só uma coisa sobre o que acontecia na oficina que eu coordenei aqui, que eu fiz com as crianças aqui em Gonçalves, porque faz parte do que a gente estava falando um pouco antes. As crianças chegavam lá com medo, porque elas falavam, mas eu não sei desenhar, eu não sei ler, não gosto de ler, não sei desenhar e não gosto de ler. Isso a gente ouve, muitas crianças falam assim no primeiro momento. Eu só queria contar assim, como foi que eu consegui romper com esse fantasma que existia dentro delas, né? E dentro das casas delas também, porque eles não têm o hábito. Eu comecei a falar para eles, a ensinar para eles que desenhar, todo mundo que existe no mundo pode desenhar, inclusive os que não enxergam. Porque o desenhar, na verdade, é a gente fazer do jeito que a gente sente o mundo, do jeito que a gente enxerga o mundo. E por isso que um desenhista desenha diferente do outro, um escritor escreve diferente do outro. Porque cada um tem seu jeito, cada um tem a sua pegada. E a gente brincava com as mãos de olhar digitais. Como se nossas digitais são só nossas, como podemos desenhar como o outro e escrever como o outro. Então, isso rompeu uma barreira gigantesca. E as crianças passaram a não ter medo de desenhar e de ler. E o gostoso disso é que a interpretação também das leituras, que líamos um livro toda a aula, todo o encontro. E, de repente, assim, um grupo agitado de crianças que nunca tinham vivido aquilo, de repente, era um silêncio maravilhoso, cheio de coisas nesse silêncio, porque elas estavam devorando as histórias, assim como fizeram com o desenho. Eu reuni o desenho com a leitura e fui trabalhando essa parte de dentro deles, que o que era deles era só deles, então era do jeito que eles viam e do jeito que eles sentiam. E eu acho que tudo no mundo funciona assim. Quando uma criança também escuta uma história online, eu acho que só a história, mas eu acho que essa preparação para a criança receber a história é muito importante, para que ela se sinta à vontade, se sinta livre de interpretar a maneira dela, e de gostar ou não da história. A gente gosta ou não de algumas coisas, a gente escolhe elementos que a gente quer. A gente escolhe elementos que quer desenhar e escolhe livros que quer ler. Né? Uhum. Não sei se eu respondi o que você me perguntou. Claro, lógico. Eu acho que o mais importante de tudo é a gente buscar opções, né? Opções, principalmente nessa época de pandemia, que a gente tem que buscar opções também para você desenvolver, crescer
e se sentir bem, né? Silvia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu coletivo literário Martelinho de Ouro. Eu acho que as pessoas nessa fase, a gente tem essa tendência de buscar essas opções. Então, você entra em grupo aqui, você faz amizade por WhatsApp, você diversifica, né? Porque você está limitado, né? Muito restrito. Teve vários grupos que fizeram sentido para mim ano passado, né? Eu queria saber como que o Martelinho de Ouro impactou, o Martelinho de Ouro impactou para você ano passado? Qual foi a importância dele? E ainda continua tendo, né? Porque a gente não saiu do isolamento ainda. Continua. Tem muita importância na minha vida. Eu encontrei amigas, parceiras, encontrei outros amigos, encontrei o Décio, através do Martelinho, enfim, é um grupo de escritoras que fizeram a oficina do Marcelino Freire, acabou a oficina, e aí, como forma de continuar, foi criado o grupo. Eu não estou na formação inicial, né? São encontros que acontecem na casa da Regina Junqueira, né? Antes da pandemia, quinzenalmente, agora online. Eu tive a felicidade de ser convidada para entrar depois. E é um grupo onde a gente percorre um caminho literário juntas, escrevemos. Se chama Martelinho de Ouro porque a gente lê para o grupo aquilo que a gente escreve e enfim, diz a percepção que teve, então a gente fala que é dar uma marteladinha, né? Uma dá uma martelada no texto do outro. E a minha escrita de contos, né, se desenvolveu bastante a partir do encontro com esse grupo, mas eu acho que é um caminho, é muito importante que a gente tenha outras pessoas com as quais a gente possa trocar. Que a gente compartilhe esse gosto pela leitura, pelo escrever, pela literatura. E eu acho que isso que a Regina trouxe, eu acho que esse gostar, não é a literatura, as artes, elas não são a gente não está falando de máquina, a gente está falando de ser humano. Esse gostar, alguém que te inspire e que fale da leitura, que fale da escrita, que fale do desenho, com esse gostar no coração, e fale para você, você também pode ser do ser humano, é constitutivo. Eu queria só reforçar, porque eu acho esse aspecto tão importante, que a gente fala do acesso, mas assim, como isso é levado? Uhum. Como algo que desperte o seu interior, quem você é, que você possa se expressar, que você encontre outras pessoas que possam construir um caminho. Ser a criança é de despertar, é de entender que pode, o adulto também, né? Uhum. Então, são amigas de um caminho. Então, é bastante importante. Que bacana. Até um profundo agradecimento pelo Martelinho de Ouro. Eu tenho certeza. Eu acho que a gente tem... É isso que você falou, né? A gente tem que meio que depender dessas situações para a gente sobreviver a uma situação pior ainda, né? Macro, né? É muito, muito doido. Você, Regina, para finalizar, porque eu sei que a gente está com o tempo bem corridinho, para finalizar, você comentou que a sua cabecinha funciona como um arquivo cheio de gavetas, né? Eu queria saber que várias gavetas nunca foram abertas. Eu queria saber se nessa pandemia você conseguiu abrir alguma gavetinha e descobrir alguma coisa nova. Mas claro que sim, acho que todo mundo. Não tem como. Primeiro eu descobri o que era viver completamente sozinha dentro de uma casa, ouvir o barulho do meu lápis, de tanto silêncio que há, o lápis, o lápis fazendo barulho no papel, ou eu escrevendo, ou eu ilustrando. Esse ruído não existia antes, porque você estava inserido numa cidade que se movimenta, pessoas dentro de casa, e de repente você sozinho, ainda mais aqui, na montanha, que a minha estrada ainda passa um pouco de carro, mas às vezes não passa nenhum. E tudo que a gente faz é o ruído da gente, mas isso tudo me fez entrar mais dentro de mim para saber o que realmente era importante nesse momento, quais são os meus desejos. Eu tenho um imenso desejo de fazer mais livros de imagem. Isso veio da pandemia, por quê? Porque
O livro de imagem ele pode ser lido por qualquer pessoa de qualquer idade e a leitura é dele. O que ele interpreta é dele, é dele. Então, uma das coisas que a pandemia me trouxe foi isso. Agora eu vou lançar vários livros de imagem agora. E mais forte do que nunca esse desejo dentro de mim e esse amor por esse tipo de narrativa. Então, é isso. Eu acho que a gente ainda tem muito que viver. Essa pandemia ainda vai longe, ainda vamos descobrir muito mais coisas, né? Eu espero eu tenho eu tenho um pinguinho de inveja de você conseguir escutar o seu lápis, porque eu não consigo escutar o meu pensamento aqui, porque com criança em casa é muito difícil. Silvia Richard, Silvia Camossa e Regina Renault, nós temos um terrível algoz do tempo sobre as nossas cabeças, por razões técnicas também. Essa conversa, eu tenho clareza que ela poderia seguir e vai seguir. Eu tenho certeza, Silvia Richard, lá na Toca, eu tenho certeza, Regina, nas diferentes oficinas que você dá, e querida Silvia Camossa, poderia falar tanto ainda de você, do teu trabalho com as educadoras que eu vi, você conduzir, coisas muito lindas. Nós temos muito chão pela frente. Infelizmente, hoje nosso tempo está assim, olha, temos que concluir. Então, eu sou o algoz do tempo, o cara chato que chega para falar isso, mas com o coração, assim, extremamente feliz, porque eu tenho certeza que essa mesa que a gente conclui agora excedeu, não no tempo, excedeu na profundidade, no carinho, nas percepções trocadas. Queridas amigas, vocês são maravilhosas. Eu quero dizer que a contribuição para o Além da Letra, ela continua, o Além da Letra não para aqui. Mas eu preciso de concluir e eu quero então voltar ao nosso público, a vocês que nos acompanham, primeiro agradecendo a presença em mais essa mesa. E segundo, eu quero lembrá-los de que nós teremos, eu quero convidá-los para uma próxima mesa que vai tratar da literatura oral. E aqui com o pé na terra, o Tiana, que é uma figura muito importante, eu vou usar o termo legendária, aqui em Gonçalves, estará conosco trocando ideias, contando seus causos da Mantiqueira de Gonçalves. Meninas, desejo um grande abraço, cuidem-se, vamos atravessar as brumas com a criança que há dentro da gente. Um beijo para vocês. Súbito no meio da sílaba, gagueja o picape empacado num proparoxismo apoplético. Com a goela cheia de gosma, o poeta engasga o poema no sulco do disco arranhado. Fio então uma teia, cordão umbilical, sonar. E nela me lanço no poço, buscando no fundo o lago. O eco que escuto é tão leve como a lambida de um gato no pelo.